Ezequiel, capítulo 31. No primeiro dia do terceiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, antes um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto e o seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer em grande altura. Seus rios corriam ao redor de onde estava plantado e enviava os seus canais para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto do que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos e os seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos espalhados, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os juníperos conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo e com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: porque ele cresceu e se tornou muito alto, alçando o topo acima da folhagem espessa, e se orgulhou da sua altura. Eu o entreguei nas mãos do governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais violenta das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Os seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales. Os seus galhos jazeram, quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram da sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram nos seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte e irão para debaixo da terra, entre os homens mortais, com os quais descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele, estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura com os que descem à cova. Então, todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todas as que viviam à sombra dele, os seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos,
com os que foram mortos à espada. Este é o Faraó, com todas as suas hordas, declara o soberano Senhor. Segunda Samuel, capítulo 24. Mais uma vez, o Senhor se irou contra Israel, e por isso incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Atravessando o Jordão, acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazer, Gileade e Tatim Rodisi. Chegaram a Dan Joã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens capazes de manejar a espada e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Dou a você 3 opções. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga na sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia do que cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruía o povo: Basta, detenha a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifica um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor.
Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse: Por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? Davi respondeu: Para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: Que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. A caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaída, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo: Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circundem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes.
Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. A prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efégio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: Acaba com ele! O discurso de Paulo. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Efésios capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade,
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deveres conjugais. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito.